A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e neles o temos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Louvado seja Deus, amém? Já consagramos este dia ao Senhor, que a gente venha pedir ao Senhor força, que a gente venha buscá-lo em primeiro lugar, que a gente venha render graças ao Senhor, buscar comunhão com o Pai, que Ele nos envie o Espírito Santo em nome de Jesus Cristo para nos conduzir, que a presença de Jesus esteja em nós, amém? A palavra do Senhor nos diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, permaneçam no meu amor, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A palavra se encontra em Mateus 4, que nos fala a tentação de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor nos é bem clara, que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus estava cheio da presença do Espírito Santo. E Jesus ali, depois de ter jejuado, Jesus teve fome. E o tentador, olhando as necessidades de Jesus, Jesus não foi tentado em fraqueza, Jesus foi tentado nas necessidades. Jesus estava com fome, Jesus querendo colocar Jesus à prova, querendo lembrar que se de fato era o Filho de Deus, que ele podia sair daquela situação transformando pedra em pão, oferecendo reinos ao Senhor. Mas o Senhor nos traz nesta palavra, meus irmãos, a obediência de Jesus. Pelo fato de ele estar em espírito, Jesus sabia exatamente qual era a vontade de Deus ali naquele propósito, naquele deserto. O que essa palavra nos traz? Que nós precisamos estar sempre pedindo ao Senhor discernimento, para que a gente reconheça as nossas fraquezas, para que a gente venha ser fortalecido no Espírito Santo de Deus. A palavra nos diz que o Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. A palavra nos diz que as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida.
Então, comunhão com o Senhor através do Espírito. Nós vimos aqui que o próprio inimigo usou também as próprias palavras das Sagradas Escrituras, mas o Senhor Jesus, ele tinha espírito de discernimento, e ele sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. E o Senhor a todo tempo, também relutando as tentações do inimigo com a palavra. Essa revelação que o Senhor nos dá também, que a gente vence na palavra, com a palavra do Senhor. As fraquezas nós vencemos, nós somos fortalecidos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é escudo. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? A gente ter discernimento da voz de Deus, da voz do Senhor. Jesus aqui estava sendo, logo após esse deserto, Jesus, ele ia seguir o ministério dele. E o próprio Senhor disse que ele fazia a vontade do Pai, que as palavras que ele proferia não vinham dele, mas do Pai que o havia enviado. E Jesus, se a gente for olhar mais para frente, Jesus não era influenciado nem pelos fariseus, nem pelos escribas, nem pelos sacerdotes, aqueles que estavam sempre querendo colocar Jesus à prova, e nem pelos seus próprios discípulos. Não havia duas vontades. Era necessário que Jesus fizesse a vontade do Pai. Quando as pessoas perguntaram como nós faremos as obras, Jesus respondeu: a obra do Senhor é crer naquele que o Pai enviou. Então Jesus, ele ia seguir um ministério, e Jesus precisava fazer a vontade somente do Pai. E o que essa palavra nos traz? Que a nossa comunhão com Jesus, que a nossa comunhão com o Espírito Santo, que a nossa comunhão com o Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalece o nosso espírito. Todas as vezes que nós temos comunhão com a palavra e nós colocamos essa palavra em prática, o Senhor, ele se revela para nós, a glória de Deus é revelada para nós. E nós passamos a ter discernimento da vontade de Deus. Nós passamos a reconhecer a voz de Deus e não somos influenciados. Porque a própria palavra do Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então essa é a palavra que o Senhor nos traz neste dia. Sermos fortalecidos no Espírito. Jesus venceu o deserto no Espírito. Jesus venceu ali o tentador com a palavra de Deus. Então que a gente venha mais uma vez estar nos alimentando cada vez mais da palavra, porque a palavra ela é Espírito. Para a gente vencer o deserto, vencer as dificuldades, termos comunhão com o Pai, em nome de Jesus. Não sei qual a situação que você está passando hoje, mas o Senhor hoje, ele nos dá a graça de nos aproximarmos dele, através da palavra, confiando na sua palavra, declarando a sua palavra como Jesus fez aqui, está escrito. E a gente declara essa palavra, nós temos comunhão com Deus e nós somos fortalecidos, nós somos direcionados a fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus, em agradar ao Pai, em nome de Jesus Cristo, em ter a presença do Espírito de Deus em nós, em nome de Jesus Cristo. E esse Espírito de Deus, ele se manifesta quando nós guardamos esses mandamentos e nós começamos a praticar esta palavra. Nós vencemos as nossas fraquezas obedecendo ali a palavra, sendo praticante dessa palavra e sermos capacitados, moldados, nascendo, tendo um novo nascimento em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Que hoje você seja fortalecido. Que todas as áreas da sua vida sejam abençoadas. Que você tenha um mês próspero na presença de Deus. O Senhor nos diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então o Senhor nos dá a oportunidade de primeiramente buscar o seu reino, a sua justiça, buscar em termos comunhão com o Pai. E precisamos ser fortalecidos no poder dessa palavra, para que a gente vença a nós mesmos as nossas limitações. Sendo cada vez mais capacitados para fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua justiça. Obrigada, Pai, em nome de Jesus Cristo.
Toma cada vida, Senhor, que precisa ser fortalecida no Senhor. Cada alma, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Dá ordem aos teus anjos, Senhor, para que nos guardem todos os nossos caminhos. Nos dê, meu Deus, um dia na tua presença, um dia próspero, Senhor, do teu cuidado, da tua paz, cheio de saúde, de alegria, de sabedoria, de comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus, nos envia o teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus.